Alguém tem alguma dúvida do que a gente viu até aqui? Não? Só quero anotar aqui, eu falei com o pessoal da noite, da manhã, se quisesse entrar às 8 horas, eu vou colocar aqui só no meu celular, para não começar o outro assunto antes das 8, se a gente chegar nele, tá certo? Se começar, a gente dá um intervalo e aguarda. Bom, vamos lá. Nós falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, contexto histórico, quais são os fundamentos dos dados legais, o que são dados pessoais, falamos da diferença de dados da informação, né? Falamos sobre dados gerais, sobre dados sensíveis, falei para vocês a questão de metadados, e nós falamos também sobre a questão dos dados que podem formar um perfil comportamental, dos direitos dos titulares, e falei sobre o tratamento de dados. Vimos o consentimento do usuário, né, que tem que ser expresso, específico, tem que ser informado. E vamos falar do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. A lei, ela adota a proteção integral da criança, que é o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Isso. Então, é o proteção integral, o próprio nome já diz. E vem de acordo também com o interesse do menor, melhor interesse do menor, e a prioridade absoluta. O princípio da prioridade absoluta, ele traz a primazia do menor em favor, a primazia, perdão, em favor da criança e do adolescente. Então, sempre em primeiro lugar, a criança e o adolescente. Em todas as esferas de interesse, qualquer que seja a esfera de interesse, sempre a primazia da criança e do adolescente. E traz o princípio do melhor interesse. As necessidades da criança e do adolescente são critério de interpretação de lei. Vamos dar uma olhadinha no artigo 14 seguintes da Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só o que estabelece o artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Parágrafo 2º. No tratamento de dados de que se trata o parágrafo 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei, que são os direitos do titular. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento. Eu preciso localizar os pais, eu preciso contatar os pais. Eu posso utilizar, certo? Esses dados podem ser coletados sem consentimento e devem ser utilizados uma única vez e não podem ser armazenados. Ou para sua proteção, no intuito de proteger, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias atividades. Então, eu não posso dizer que não vão ter acesso a algum jogo ou alguma aplicação de internet se não me fornecer, certo, dados. E se não me fornecer atividades pessoais que não forem necessárias à atividade.
O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características fisicomotoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada, ao entendimento da criança. Então, sempre a questão do pai ou responsável e o mínimo de informação, somente informação necessária, sempre com consentimento, tendo o consentimento destes. E a administração pública? Como é que fica a questão da administração pública? Nós temos acompanhado que cada vez mais a administração pública ela vem focando, podemos dizer até assim, na questão digital. Quase tudo hoje da administração pública é feito digitalmente. Então, uma carteira de trabalho, eu quero marcar um agendamento no INSS, você tem o gov.br, ele vem acumulando todas as suas informações. Todas as suas informações. Como é que fica esse tratamento de dados pela administração pública? O artigo 31, ele impõe aos órgãos públicos disciplina, inclusive sancionatória específica, dado o interesse coletivo. É inegável a aplicabilidade da lei, você tem até uma parte da lei que é totalmente voltada pelo tratamento de dados pela administração pública. Dá uma olhadinha no artigo 23, depois a gente vem para o artigo 31, olha só. O que é que estabelece o artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos ver qual é. O artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele traz o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º, que é a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Vamos dar uma olhadinha primeiro nesse artigo. Primeiro, esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso às informações previstos, aí vem no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2, parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216. Ele traz aqui a administração pública direta, ele vai trazer também a administração pública indireta, as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, esse tratamento de dados pessoais dado ao poder público é dado para todas essas esferas. E ele vem dizer o seguinte, desde que, vamos ter o tratamento de dados pessoais, mas desde que, inciso 1, sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Inciso 3, seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 39 dessa lei. O artigo 39 da lei, ele vai abordar a questão de que o operador deverá realizar tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador. Nós vimos ontem operador e controlador.
que verificará a observância das próprias instruções e das normas que estão referentes à matéria, certo? Das normas referentes à matéria. Parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. Por se tratar de poder público, essa questão da publicidade e da informação ela é muito mais forte, digamos assim, muito mais forte. Se houver tratamento de dados, ele tem que ser informado. Se, no particular, já deve haver informação, na administração pública você tem que ter a publicidade, que serão tratados os dados, como são tratados os dados. Parágrafo 2º. O disposto nesta lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instruir as autoridades de que trata a lei de acesso à informação, ou de instituir, perdão, sempre informar sobre o tratamento de dados. Parágrafo 3º. Os prazos e procedimentos para o exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes na Lei de Habeas Data, na Lei Geral de Processo Administrativo e na Lei de Acesso à Informação. Os serviços notariais e de registro, exercidos em caráter privado por delegação do poder público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo nos termos da lei. Então, os serviços notariais e de registro, eles podem ser de caráter privado, mas eles também darão tratamento dispensado, terão que respeitar a questão do tratamento de dados dado à administração pública. Parágrafo 5º. Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo. Então, eles sempre devem fornecer acesso aos dados para a administração pública. Hoje, nós temos está mais evidente, você tem um maior compartilhamento de dados, né? Até porque você tem a questão digital, o que favorece imensamente essa questão de você compartilhar dados, cartórios com o poder público, então é muito mais tratado isso, está muito mais em foco e nós percebemos isso no nosso dia a dia. Artigo 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta lei. Vamos dar uma olhadinha no artigo 173, que estabelece o artigo 173 da Constituição. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Isso aqui vocês devem ter visto que viram a parte de direito constitucional ou direito administrativo, certo? Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público, nos termos deste capítulo. Então, só liberar o colega. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vista à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo poder público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público
deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais, elencados no artigo 6º que nós vimos. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados a que tem acesso. Então, ele não pode transferir a entidade privada, a não ser vou botar assim, casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência exclusivamente para esse fim específico. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, sempre observando a lei, certo? Na hipótese de transferência dos dados, objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a segurança ou integridade do titular dos dados, desde que vedado tratamento para outras finalidades. Eu não abri aqui a lei para vocês olharem. Essa lei aqui a que se refere a mudança que foi feita no artigo, tá certo? Foi pela lei 18.853. Os contratos e convênios de que trata o parágrafo 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Quando nós falamos de dados, vocês já viram isso, tem até uma lei geral de proteção para isso, que a gente está estudando, é uma coisa muito séria. Você divulgar dados pessoais, principalmente se forem aqueles dados sensíveis. Artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta lei, nos casos de uso compartilhado de dados em que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23, e nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26 desta lei, que nós já estudamos aqui, certo? A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação. Então, vai ser regulamentada e como vai ser prestada essa informação à autoridade nacional. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado, e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. O compartilhamento, nós lemos, ele é condicionado, certo? O compartilhamento de dados pessoais pela administração pública. O STF já validou um decreto 10.046 de 2019, ele julgou esse decreto legítimo, teve uma discussão com relação ao decreto, mas o STF já julgou esse decreto legítimo, vocês podem encontrar essa discussão em alguma doutrina, certo? Algum livro, algo semelhante, que venha discutir. Esse decreto, ele fala sobre o compartilhamento de dados no âmbito federal, institui o cadastro base do cidadão, que é o que nós temos hoje, certo? Então, um decreto, ele vem explicar, ele traz uma série de conceitos, e vem falar sobre essa questão de como esses dados, eles serão compartilhados pela administração pública.
Quais são os parâmetros para compartilhamento de dados? Tem naquele decreto. Apenas para finalidades legítimas, limitadas ao mínimo necessário. Quando eu falo de compartilhamento de dados, de arquivamento de dados, eu tenho que compartilhar e tenho que arquivar o mínimo possível, sempre que se tratar de dados, o mínimo que é necessário para aquela finalidade. Lembra da finalidade, necessidade? Sempre que for o mínimo necessário. Devido à publicidade entre órgãos e entidades envolvidas. Mecanismos rigorosos de controle de acesso, com registro e auditoria. Instalação de procedimento administrativo formal, com motivação e utilização de sistemas de segurança. Esse descumprimento de qualquer um desses leva à responsabilidade civil do Estado, com direito de regresso, certo? Da administração, obviamente, contra o servidor, ou quem quer que seja, que tenha infringido qualquer um dos parâmetros de compartilhamento. Descumprimento doloso, certo? Do dever de publicidade leva à improbidade administrativa. Questão de dados é uma questão muito séria, muito, muito séria. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente espera outra turma, vamos dar uma olhadinha geral na lei, que a gente ainda não abordou. Vou passando pela lei, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, e eu vou verificando se algum artigo, nós não lemos diretamente o artigo, para informação de vocês. Então, o artigo 1º, ele traz o tratamento de dados, é o que eu marquei com a turma da noite, 8 horas. Peço até desculpa para vocês. Quer dizer, coloquei que eles poderiam entrar a partir das 8, porque eu não sabia se nós íamos demorar nesse parte inicial. Mas é bom que a gente faz uma revisãozinha. Então, ele traz a questão do tratamento de dados, certo? Por meios digitais, ele vem falar sobre os direitos fundamentais de liberdade, privacidade, livre desenvolvimento de personalidade. As normas, nós já vimos, são de interesse nacional. Estou conseguindo entrar? Por que não estou conseguindo entrar? Só um segundo. Só um segundo. O link do Avá. Só um segundinho, viu, gente? Só um segundinho para resolver esse contorno. Se você conseguir. Não, não tem como vocês me passar. Algum de vocês pode me passar, perdão, pelo WhatsApp o link dessa aula? Porque eu coloquei o link no Avá, a mesma turma de vocês da noite, para a turma da manhã. Só que tem alguns alunos que estão no celular e estão com o link antigo. Tem como vocês me passarem pelo WhatsApp? Tem, prof. Faça esse favor para mim. Eu vou repassar para a turma. Eu coloquei no grupo. Já vi, muito obrigada. Ah, Martim.
Entrou. Bom, então vamos dar uma revisada geral para depois começar os assuntos com a noite, que são os mesmos assuntos do pessoal da manhã. Bom dia, bom dia. Já que vocês estão aqui, mas de qualquer forma eu vou dar uma olhada geral na lei para ver se tem alguma coisa. Eu terminei com o pessoal da noite, eu coloquei o mesmo link, por isso que quem estava com o link antigo não conseguiu entrar, do pessoal da noite. Nós já vimos os assuntos até aqui do pessoal, eu estava dando uma olhadinha, hoje na linguagem da coisa, eu estava dando uma olhadinha na lei para ver se deixei de colocar alguma coisa, tá certo? Então, nós vimos a questão dos fundamentos, vimos que ela vai ser aplicada, ela é extraterritorial, não sei se nós vimos. Nós vimos quando é que ela vai ser, quando é aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso consta no artigo 3º, quando é que essa lei vai ser aplicada. Vimos também, quando não se aplica, vamos dar uma olhadinha nesse artigo 4º. Esta lei não se, eu li alguns incisos, mas vamos ler o artigo todo. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Olha só, quando eu não vou aplicar a lei. Quando realizado por pessoa natural, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Quando realizado para fins exclusivamente jornalísticos ou artísticos. Acadêmicos. E nessa hipótese do acadêmicos, aplicando-se os artigos 7º e 11. O que é que diz o artigo 7º e o artigo 11? O artigo 7º, ele fala quando o tratamento de dados, que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado. Então, quando é que ele pode ser realizado? E o artigo 11, ele vem abordar a questão dos dados sensíveis. Quando é que o tratamento de dados sensíveis vai ser realizado? Então, a lei me diz quando o tratamento de dados ele pode ser realizado. E me fala também que eu preciso do consentimento. E alguns artigos me dizem quando não é necessário o consentimento, certo? Quando não é necessário o consentimento. Aqui, nesse artigo 4º, ele está me informando quando eu não vou aplicar, certo? Quando eu não vou aplicar. Essa lei também não se aplica ao tratamento de dados pessoais, realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Também provenientes de fora do território nacional, esse aqui eu já li até para vocês, se vier de fora do território nacional, não houver sido compartilhado com agentes de tratamento brasileiros, os dados não tiverem sido coletados dentro do Brasil. Então, eu não vou aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Algo, digamos assim, tem que haver sido realizado no Brasil, como nós vimos, para que eu aplique a Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 5º, o artigo anterior a gente já leu, o artigo 5º, ele traz os conceitos, certo? Os conceitos. Nós vimos praticamente todos os conceitos. Ele traz, o artigo 6º, ele vem falar da boa-fé e dos princípios que devem ser observados. Nós falamos dos princípios de uma forma geral, mas vamos tratar um pouquinho desses princípios. Da finalidade, nós já vimos, tem que ter um propósito para isso, tem que ter um fim específico para isso, certo? Esse tratamento ele tem que ser explícito, tem que ser informado ao titular, tem que haver uma adequação, o princípio da adequação, perdão, que é a compatibilidade do tratamento com a finalidade. A necessidade, nós também já falamos, limita-se ao tratamento mínimo necessário, certo? O necessário para que eu possa atingir uma finalidade. O livre acesso, que é a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade
de seus dados pessoais, a qualidade dos dados, clareza, exatidão, relevância, atualização, transparência, estou falando dos princípios, garantir os titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento. Tem pessoas que não sabem que nossos dados são tratados, ainda não sabem nem o que é o tratamento de dados. Acredito que muita gente... Musa, Diga, com licença. pode falar. Eu coloquei o link da aula agora no matutino. O pessoal está pedindo para entrar. Tá certo, obrigada, Tânia. Nós temos também a questão da segurança. Hoje, um dos principais problemas que nós temos é a segurança. Segurança digital. Vocês viram semana passada, eu compartilhei com vocês do Gmail, eu até falei isso ontem, que houve invasão, então vários e-mails e senhas foram acessados. Vários bancos de dados vêm sofrendo ataques. Porque informação, né? Informação. E até questões de bancos, viu? Teve um caso agora, até na Coreia do Sul, em que o hacker ele invadiu o sistema de um banco e foi retirando valores de várias pessoas. E ele estava em outro país. Ele era, se não me engano, da Tailândia e invadiu o banco da Coreia. Ele foi até extraditado, a Tailândia extraditou. Bom, nós temos a questão da prevenção, que está relacionada à segurança, prevenir a ocorrência de danos, a não discriminação, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar. Só que a gente tem uma questão hoje, tem muitas pessoas que não confiam, né? Principalmente o pessoal mais idoso, não confia nessas questões digitais, mas se nós não utilizarmos, hoje praticamente a gente não consegue realizar nenhum ato. Quase tudo tem meio digital. Tudo tem meio digital. É mais prático, mas também traz outras questões. Nós falamos sobre o tratamento de dados pessoais, quando ele pode ser realizado. Eu estou fazendo uma geral eu estou dando uma olhada na legislação sobre o que nós não vimos, o que vimos, e olhando artigo por artigo para a gente chegar na questão da responsabilização, para dar mais ou menos o horário que eu tinha marcado com algumas pessoas da turma da manhã. Tá bom? Então, nós falamos sobre o tratamento, quando ele pode ser realizado. A lei me fala sobre a proteção de dados e ela me diz quando eu posso realizar o tratamento de dados, quando eu preciso de consentimento, que é a regra geral, e quando eu não vou precisar de consentimento do titular, certo? Do titular. Então, nós vimos o artigo 7º, quando é que pode realizar o tratamento? Logo no inciso 1, convencimento de consentimento pelo titular. Nós vimos o artigo 7º, quando é que deve ser, né? Quando é que eu posso realizar o tratamento de dados. Nós discutimos a questão do consentimento. Vimos também quando não é necessário o consentimento, como eu já falei com vocês. Me permita, Pode Jaciane. falar. Pode falar. Ontem eu perguntei, mas que não deu para ouvir, que eu estava em trânsito. Sobre a questão do consentimento, quando a gente coloca lá um link do currículo Lattes para alguém, eu consulto, eu permito, eu estou consentindo que eles adentrem, né, os meus dados, olhe tudo. Isso cabe? Olha só, mas no Lattes, se você for ver, quando você dá o link, ele não tem acesso às suas informações totais. Verdade. Não tem acesso às informações totais. Tá, só acadêmica, só aquelas, né? Aquelas informações o básico e as informações acadêmicas. Porque aquele link que você deu é o acesso público. Se eu entrar aqui no currículo Lattes, eu tenho acesso a algumas informações que são públicas.
O resumo no CNPq. Isso. Quando eu faço o Lattes, ele fala dessa questão. Tem dados que são públicos. Tanto que você pode ter o currículo resumido como o currículo Total, exatamente. viu? Obrigada. Nada. Artigo 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis, a gente já viu que são dados sensíveis. Ele me diz como é o tratamento de dados gerais e vem falar do tratamento de dados sensíveis, que requerem uma proteção maior. Nós falamos também a questão dos dados sensíveis, certo? Como é que se pronuncia, o que são os dados sensíveis. A questão das crianças e adolescentes também, que vão requerer a questão dos pais, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o término do tratamento de dados. Eu falei de uma forma geral, não vi os artigos com vocês. Olha só, depois que é cumprida a finalidade, quando não há mais necessidade, certo? Deve-se encerrar o tratamento de dados. Eu comentei isso, mas não cheguei a ler os artigos. Então, vai ocorrer o término do tratamento quando se verificar que a finalidade foi alcançada ou os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes para aquela finalidade. Ou com o fim do período de tratamento, encerrou o tratamento. Ou a comunicação do titular, certo? Inclusive no exercício do seu direito de revogação. O titular diz que não quer que seus dados sejam tratados. Ou quando for determinado por autoridade nacional, quando houver violação da lei. Nesses casos, deve-se encerrar o tratamento de dados. Os dados serão eliminados após o término do seu tratamento. Óbvio, analisando toda a parte técnica, certo? E pode ser autorizada a conservação de alguns dados? Pode. Para as seguintes finalidades. Artigo 16. Cumprimento de obrigação legal ou reguladora pelo controlador. Estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que for possível a anonimização dos dados pessoais. A gente já viu que é isso. A transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento dados pela lei. E uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso a terceiros, desde que anonimizados os dados. Eu não posso permanecer com os dados. Depois que cumprido, eu tenho que eliminar esses dados. E no artigo 16, ele traz hipóteses em que é autorizada a conservação desses dados. Eu não vou precisar eliminá-los. Vimos os direitos do titular, certo? Como é que se efetiva o direito do titular. Falamos dos tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Turma da noite eu falei agora, pela manhã. E nós vamos falar sobre a questão de responsabilidade, transferência internacional de dados. Essa questão do controlador do operador nós vimos também ontem. Essa aqui tem umas questões que são mais técnicas, certo? Então, eu não adentrei muito nessa questão, exatamente o que é do controlador e do operador. Muito técnico para vocês. A questão do encarregado pelo tratamento de dados. Mas nós vamos abordar hoje o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a questão da responsabilidade, né? Como é que se dá a questão de danos. Eu acho até o que vocês mais gostam na Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos também a transferência internacional. Então, a lei me diz quando é permitida essa transferência internacional de dados. Eu também não vou me aprofundar nessa questão com vocês. Eu já me aprofundei até algumas questões técnicas que eram necessárias, certo, para conhecimento. Então, tem todo um procedimento para essa transferência internacional de dados, tá certo? Mas vamos nos aprofundar na questão da responsabilidade e na questão do ressarcimento de dano. O artigo 31, ele estabelece que, quando houver infração a esta lei,
em decorrência do tratamento de dados pessoais, eu até li isso hoje já, e ontem, por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Então, ele está abordando ainda a questão do poder público. E nós temos, a partir do artigo 42, a responsabilidade e o ressarcimento de danos. De que forma se dá essa responsabilidade e esse ressarcimento de danos? Olha só. Existe uma discussão com relação à Lei Geral de Proteção de Dados da seguinte forma. A lei não é clara se a responsabilidade é objetiva ou é subjetiva. O artigo 42, ele não é elucidativo. Olha só, ele não é claro. Dá uma olhadinha no artigo 42. O controlador ou operador, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outro dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Ele não diz aqui, não indica se é responsabilidade objetiva ou se a responsabilidade é subjetiva. Certo? Se ela é objetiva ou se ela é subjetiva. Alguns defendem o modelo objetivo, mas nós temos uma dificuldade de demonstração do dano. Muitos têm a responsabilidade subjetiva como regra. Se não se indica, vocês sabem, se a gente não indica uma responsabilidade objetiva, nós temos uma responsabilidade subjetiva. Toda vez que a responsabilidade é objetiva, a lei, ela vem indicando isso. Apesar de muitos apontarem pela responsabilidade objetiva. Isso vai ter que, em algum momento, isso aqui vai chegar no STJ para se ter alguma decisão com relação a isso. Vamos dar uma olhadinha no artigo, nos próximos artigos relativos a isso, e nos parágrafos. Olha só. Parágrafo 1º do artigo 42. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, inciso 1, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Então, ele está dizendo que os controladores, eles respondem. E o operador, ele já vai falar também do controlador nesses dois. O operador, que faz o tratamento, ele responde solidariamente pelos danos. Se ele descumprir o que está na lei geral, e se ele não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Então, nesse momento, ele vai se equiparar ao controlador. Nós vimos que o controlador é quem toma as decisões. E ele traz alguns casos de exclusão, quando é que esses agentes não vão ser responsabilizados. No artigo 43, a gente já vai ler. No inciso 2, ele vai falar do controlador. E os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrem os danos ao titular dos dados, respondem solidariamente. Então, os controladores que estão diretamente envolvidos vão responder. E os operadores responderão solidariamente se descumprirem as obrigações da legislação ou quando não tiverem seguido as instruções do controlador, desde que elas tenham sido, as instruções sejam lícitas.
Parágrafo 2º. O juiz, no processo civil, por isso que a gente disse que ela também traz questões de processuais. O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados, quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova, ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Então, a lei permite a inversão de ônus de prova. A gente já poderia aplicar de outras formas, mas a lei decidiu deixar clara a possibilidade da inversão. Parágrafo 3º. As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente. Parágrafo 4º. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. Tem algumas coisas que eu acho que estão claras. Se não tiver para vocês, pergunto. Quando é que os agentes de tratamento não serão responsabilizados? A regra é a responsabilização. Mas quando eles não serão responsabilizados? Quando provarem que não realizaram tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído, que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais, não houve violação à legislação de proteção de dados, ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular do dano, ou de um terceiro. Nesses casos, eles não serão responsabilizados. O artigo 44, ele traz que o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados do controlador ou operador, que, ao deixar de adotar medidas de segurança previstas no artigo 46, der causa ao dano. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Então, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, certo? Eu tenho a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 46, ele fala da questão do vazamento de dados, que é uma questão que nós temos hoje, que é muito, não diria comum, mas é muito presente, né? O vazamento de dados. Então, os agentes de tratamento, no artigo 46 seguinte, ele vem falar da segurança. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou de qualquer forma de tratamento inadequado. Então, nós temos que ter, não vou ficar lendo aqui para não ter padrões, a autoridade nacional, ela tem que ter padrões mínimos técnicos para isso, para que se protejam esses dados pessoais, para que outras pessoas não tenham acesso a esses dados pessoais. Então, você tem aquela questão de proteger e de informar em prazo razoável, caso haja um vazamento. O que são vazamentos de dados? Qualquer incidente acidental ou malicioso, consistente na liberação não intencional de dados ou acesso a dados por indivíduos não autorizados. Há quem cumpre essa questão da fiscalização. Vamos dar uma olhadinha aqui.
Como eu falei, algumas coisas são mais técnicas, eu não vou me aprofundar com vocês. Artigo 52. Sanções administrativas. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Inciso 1, advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Inciso 2, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos limitados no total a 50 milhões de reais por infração. Inciso 3, multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Inciso 5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até sua regularização. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Inciso 10. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. Aí vem pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período até regularização. Suspensão do exercício da atividade de tratamento, a que se refere também por 6 meses, prorrogável. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento. No parágrafo 1º, ele já vem trazer aquela questão que nós temos uma questão mais atenuante. Ele vai fazer uma análise do que foi, na realidade, auferido pela parte contrária. Olha só. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo, sempre com ampla defesa, certo? Quando ele falou ampla defesa, vem ter contraditória, ampla defesa, e, de uma forma geral, o devido processo legal relacionado ao processo administrativo. A oportunidade da ampla defesa de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios: gravidade e natureza dos direitos pessoais afetados, boa-fé do infrator, vantagem oferida ou pretendida, a condição econômica do infrator, a reincidência, o grau do dano, a cooperação do infrator, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos capazes de minimizar o dano, a adoção de política de boas práticas em vizinhança, a adoção de medidas corretivas e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. E ele diz que não se substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas pela Lei 8.078 de 90. Vamos dar uma olhadinha na Lei 8.078 de 90. A Lei 8.078 de 90 é o Código de Defesa do Consumidor, certo? O Código de Defesa do Consumidor. O disposto nos incisos, ele traz, deste artigo, poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos. Ele traz que alguns dispositivos, ele pode ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos. E ele vem tratar do valor, né, do cálculo de valor de multa, como é que ele vai ser realizado, que a arrecadação das multas vai ser aplicada à agência, vamos dar uma olhada nisso aqui, Nacional de Proteção de Dados. Acho que a gente vai falar posteriormente sobre ela. Nós temos, a gente só quer falar gente. Nós temos a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vem discutir essa questão de proteção de dados no Brasil, certo? A gente já vai falar um pouquinho sobre ela e vai tratar somente de proteção de dados. Olha a importância que a gente tem na questão da proteção de dados. Então, nós vimos essa questão, como se dá essa questão da fiscalização,
como vão ser aplicadas as sanções, de que forma vai ser a aplicação das sanções, também uma coisa bem específica. Não vou entrar em detalhes aqui para vocês, eu quero que vocês saibam que existem sanções, né? Existem essas sanções. Agora, exatamente a aplicação, não vou entrar em detalhes disso com vocês. A lei tem muito detalhe que, a meu ver, não, no momento não tem essa necessidade de nós adentrarmos. Quem quiser dar uma olhadinha. E vamos falar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão responsável por fiscalizar e regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados. É um órgão da Administração Pública Federal integrante da Presidência da República, certo? Ele integra a Presidência da República. Se vocês pegarem a Lei 14.460, ela trouxe, certo, algumas questões da autoridade, e ela falava da autoridade, na realidade, antes dessa lei, a autoridade, ela não estava vinculada diretamente à presidência. E houve questionamentos por uma série de razões. E, com a nova redação, ela ficou ligada à presidência da República, para trazer uma legitimidade. Então, artigo 55A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal. Se vocês forem olhar como nós vimos no site, olha aqui, Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, o site traz toda a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia, nós já vimos especial, e ele vem informar sobre tudo. Fiscalização, o cidadão, quem for cidadão titular de dados, fornecedores, agentes de tratamento, esses forem da lei aqui, um cidadão, pedidos de acesso a informações, denúncias, né? E uma série de outros dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, denúncias. Então, a autoridade, ela centraliza fiscalização. Então, como é essa questão da fiscalização? Como é que se opera, se for setor público, se for setor privado? Se for um controlador nacional, se for um controlador estrangeiro? Então, ela vem trazer como é feita toda essa fiscalização. Então, tem nesse site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem quiser se aprofundar, é porque a gente vê noções aqui, né? Nós vemos noções de direito digital, então algumas coisas nós não vamos nos aprofundar tanto com relação a isso. Quais são as funções principais da autoridade? Eu falei algumas: fiscalizar o cumprimento da lei, editar normas e procedimentos, atuar na educação e conscientização sobre a proteção de dados e receber reclamações de titulares e aplicar sanções. Questão de prova. É interessante, né? Eu acho bem interessante essa questão da autoridade. A autoridade é bem criar somente, demonstra, né, a importância que tem a questão de dados. Aqui, também não vou entrar em tantos detalhes, sobre a composição, um conselho diretor, um conselho nacional de proteção de dados pessoais e da privacidade, uma corregedoria, uma ouvidoria, uma procuradoria. Quem gosta da área, tem uns colegas de vocês que já trabalham na área, né? Deve ser interessante trabalhar nessa autoridade, deve ser muito interessante trabalhar nessa autarquia. Eu esqueci até do nome do colega. Gabriel, acho que já gostou dessa área. Bom, vem falar como é que funciona, não vou entrar em detalhe, o conselho diretor da autoridade, as competências da autoridade,
Eu falei de uma forma geral. De onde vem a dotação orçamentária para a autoridade? O patrimônio também. São muito específicos para a gente, no momento. Vamos falar sobre o Conselho Nacional, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Nós temos o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Esse Conselho Nacional, ele é composto por 23 representantes. Nós temos o Poder Executivo, nós temos o Senado, nós temos a Câmara dos Deputados, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, o Comitê Gestor da Internet, lembra dele? Entidades civis, instituições científicas, confederações sindicais, entidades representativas do setor empresarial, entidades representativas do setor laboral. Então, atores da sociedade, praticamente todos os atores da sociedade, vão estar representados nesse conselho. Não vou dizer também como é que a votação, a questão da formação, é muito específico também. Qual é a função do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais? Auxiliar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados na formulação de diretrizes estratégicas, buscar proteger os direitos fundamentais, garantir a livre formação, desenvolvimento e defesa da personalidade natural no contexto de tratamento de dados pessoais. O Conselho não fiscaliza, não aplica sanções e não regulamenta diretamente. O próprio nome já está dizendo, ele é um conselho. O papel é fornecer subsídios técnicos e estratégicos para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atue de forma mais eficiente. Se não me engano, tem um site. Conselho. Eu olhei esse site ontem. Nacional de Proteção. Aqui. O Conselho Nacional de Proteção de Dados, vamos dividir dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão consultivo, como a gente falou, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ele vem trazendo o quê? A composição. Vocês lembram? Ah, não, vocês não fizeram comigo. Eu já ia fazer uma comparação com conselhos ligados a ambiental, né? Conselhos ligados ao ambiental. Bom, então ele traz, né, toda a questão sobre o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, lembrar que ele é consultivo, né? Nós temos apenas para consulta. Faleceu alguém aqui. Bom, e tem a questão do grupo de trabalho, documentos, publicações e uma série de outras questões do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Ah, eu ia passar essa atividade aqui para vocês, olha só. Mas eu estou achando que vai ficar até muito específico para vocês. Vamos tentar fazer esse estudo de caso aqui. Fica como atividade, a segunda atividade, olha só. Uma empresa de delivery sofre vazamento de dados de cliente, incluindo CPF, endereço e dados de cartão. Quais medidas devem ser adotadas pela empresa imediatamente? O que a empresa deve fazer? Tudo de acordo com a lei. Ah, pode fazer isso, mas não está na lei, não. Vamos focar na lei. Quais direitos os titulares podem exercer e que tipo de sanção a autoridade pode aplicar a essa empresa de delivery? Eu vou depois deixar na questão de atividade, mas colocar essa atividade aqui para vocês realizarem, tá certo? Eu vou colocar depois para poder postar, fazer a postagem, fica até bom para vocês estudarem, para vocês poderem estudar a legislação. Então, eu vou colocar essa atividade aqui. Vocês vão olhar e vão dizer quais medidas houve o vazamento, quais as medidas que ela vai tomar, quais são os direitos, os direitos titulares podem exercer e quais sanções pode sofrer. Isso aí é o que nós vimos hoje, porque se eu não passei ontem a atividade. Vai ser a nossa próxima atividade.
Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Lei Geral de Proteção de Dados? Alguma pergunta sobre Ó, Reusa, Diga. a atividade 1 do Marco Civil pode postar até hoje, né? Eu coloquei até hoje, não foi? Foi. Era até ontem, mas você prorrogou para hoje por causa dessa aula. Vou fazer o seguinte aqui, só um segundo, deixa eu ver se a Ok. aplicação está aqui. Vou até mandar na frente para vocês. Hoje é 6. Por causa da aula, foi exatamente isso, Tânia. Bom você ter me lembrado. Vou colocar aqui. Pro, leia tudo direitinho, considera lá, viu, Pro? Eu fundamentei, pelo amor de Deus. Ou para fazer correção. Só se vocês fugirem demais, não tem. Pelo amor de Jesus, Eu Senhor. vou colocar agora já a questão dessa questão que eu botei aqui. Quem quiser até já fazer, dá um print aqui, enquanto eu vou colocando no sistema. Mas ó, lembrando que semana que vem não tem aula. O que vai acontecer? Não vai ter aula, mas eu vou deixar um assunto gravado. Determinação da instituição. Então, tem um assunto da semana que vem. Não é um assunto que vai trazer uma demanda tão, como é que eu posso colocar assim para vocês? É mais um assunto de discussão, que eu vou falar sobre o poder público na esfera digital, a questão da cidadania. Eu já venho comentando até sobre isso com vocês. Vou tentar não me alongar, obviamente, que eu vou ter que dar todo o conteúdo. Eu vou tentar não me alongar exatamente nessa questão, mas vai ficar uma aula gravada que vai cair na avaliação. Então, eu vou colocar na sexta-feira, eu vou ver, assim que eu gravar, eu faço a liberação. Mas quarta, quinta e sexta vocês não têm aula pelo seminário, e eu vou deixar essa aula de sexta-feira gravada. Quem tem aula de ética comigo, eu falo que tem algumas pessoas aqui que tem. Vai ter aula sábado normal de ética, porque sábado não está incluído no seminário. Já deu uma risada. Você tem ideia de ética comigo? Não, amadinha. Sábado. Bom. Já se está de boa dia de sábado. Vocês estão demais, viu? Pensou que ia ficar sábado livre? Tamo aí, ó. Outros já estou há vários sábados. Eu não vou ter um sábado livre. Esse sábado estou dando digital, sábado que vem eu dou aula de ética, no outro sábado é AV1, que é presencial. No outro eu dou aula. Eu vou ter um mês, 4 aulas seguidas de sábado de manhã. Diga, Ailton. Bom dia, professora. Me ouve? Oi? A senhora me ouve? Ou escuta, pode falar. O prazo para a entrega do segundo trabalho, a vigência continua sendo. Eu vou colocar e vou dar um prazo para vocês. Porque no Barema a senhora colocou 12/9. Coloquei 12 na outra sexta. Isso. Tá mantido? Mas como não tem aula, Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dia 13, dá tempo. Ótimo. Tá, de hoje até sábado, porque quem for para o seminário tem um sábado para fazer, né? Sábado de manhã, ou durante a semana. Assim como a data, o prazo de entrega, a senhora está disponibilizando também o conteúdo, né? Eu vou botar agora. Não, eu já botei a aula de hoje, eu vou disponibilizar. A de ontem tá no Avá. Inclusive, eu estou tomando a ousadia de estar assistindo 2 aulas ao mesmo tempo, porque eu estou tendo aula com a professora Sabrina de contratos. Me mata. Mas assim, dá para assistir um pedacinho de um pedacinho de outro, e depois a gente vai e reprisa, assiste novamente. Reprisa, né? Qualquer dúvida. Mas eu preferi fazer assim. Pronto. De qualquer forma, a gente já encerrou. Não, porque assim, na aula gravada, a gente não tem a possibilidade de tirar dúvidas, como agora, entendeu? Aí eu preferi estar assistindo as duas. Já tirei dúvida de uma, estou tirando agora da sua, tá ótima. É por isso que eu podia ter deixado esse finalzinho gravado, mas eu gosto. Sim. Não, ótimo, eu também prefiro assim. Eu também prefiro. Deixar a aula gravada, mas sexta que vem, infelizmente, não tem jeito. Não, sei sim, por causa do congresso. Vou ter que deixar tranquilo. A aula gravada, tá certo? Tá tranquilo, obrigado, bom final de semana. Bom final de semana, vai para a aula de Sabrina. Eu vou voltar para outra aula. Eu vou encerrar aqui. Obrigado. Nada. A atividade vai estar lá, tá certo? Lembrar da atividade.